Acho que a gente pode dividir essa discussão em relação ao que está rolando no Brasil. Então, primeira coisa quem está indo para a rua, você falou direito, cara, você falou certo. Quem está indo para a rua é quem já está na rua. Né? Porque já não tem esse impacto da saída na rua, já não está vivendo isolado e autossegregado. É claro que tem uma outra coisa interessante nisso também, e que é assim, antes de entrar no fator político, hein, é que esses caras que estão indo para a rua, eles basicamente estão indo para a rua porque sabem o que estão fazendo na rua, não no sentido ideológico. Cara, quando você pega as torcidas organizadas, você coloca o quintal deles e da polícia. A polícia sabe lidar com eles, eles sabem lidar com a polícia. E eu falo isso, cara, porque inclusive eu tenho um amigo nosso que vai ouvir o que eu vou falar agora, que já foi da Gaviões, ou é da Gaviões ainda, e que tem contato com os caras de São Paulo, e que me mandou umas paradas essa semana, dizendo que a parada pode ficar sinistra, cara, porque esses caras estão querendo fazer emboscada, e ele sabe que eu tô falando com ele. Ele falou, os caras estão marcando emboscada, não adianta falar que vai marcar protesto numa hora para um, num dia para o outro, os caras não estão interessados nisso. Esses caras estão indo para a rua e talvez vamos analisar do ponto de vista real e pragmático, se isso é bom, se isso é ruim, não importa. Esses caras sabem apanhar da polícia, esses caras sabem dar porrada, esses caras vivem disso, estão com saudade, velho, porque não tem futebol, porque não tem clássico. Não, tô falando sério, velho. Esses caras, tem uma dissidência da Gaviões, que é não sei o que, São Jorge lá, que ele tava me contando, e eu sei porque a gente conversa disso muito, eu ia muito em estádio com ele, cara. Esses eu caras sei quem é. Eu tinha um amigo que era dessa dissidência aí. Eles vão na rua pra dar porrada. A Gaviões, inclusive, não conversa com esses caras porque eles são a dissidência que vai na rua tomar porrada. Então vamos lá, positivamente, o que eu vejo? Eu vejo um movimento de um bando de veinho, viúva da ditadura, na rua, que não aguenta 3 minutos de soco com esses caras aí. Se esses caras estiverem na rua fazendo emboscada pros veinhos bolsonarista fascista, velho, eles não saem mais na rua. Ponto. Não sai mais. Só que esses velhinhos são apoiados pela polícia, né? Então, aí essa é a questão. E aí tem o lance dessas emboscadas. E aí é foda. Porque ao caldo da população sair na rua junto com a organizada é diferente. E tá rolando um movimento inédito. Você já imaginou? Quando é que você imaginou ver Gaviões e sei lá, Mancha Verde junto numa parada pra dar porrada em fascista? Isso é interessante. É um movimento totalmente apartidário. Eu sei que você vai me xingar pra caralho agora. Mas não foram os partidos que estão chamando a rua e você acabou de dar a letra. Olha, não é a hora. Eu também acho que não é a hora. Por vários motivos. Então, primeiro é a gente analisar isso. Quem que foi pra rua? Foram as organizadas que pisam duro no asfalto e que desce o cacete em quem tiver que descer. Agora, elas trouxeram junto com elas, né? Trouxeram junto uma coragem que coloca a coragem acima do medo da Covid e que tem um incêndio acontecendo nos Estados Unidos que certamente está ampliando a coragem, principalmente dos povos, principalmente dos negros, velho, dos pretos. Esses caras, eles estão com a voz ativa e vão engrossar esse caldo antifascista, certo? Agora, Pablão, não sei se o Sérgio quer falar também, mas eu ia perguntar por Pablão o seguinte: em termos partidários, você que é um cara que pensa nesse sentido, pensa no movimento, pensa na política e pensa na política partidária, por que não agora? Porque você não... Bom, Gogo, você quer complementar alguma coisa que o Matheus falou? Bom, eu acho... Eu vou responder a pergunta. Eu respondo, tanto faz. Eu acho que por que não agora? Porque é uma armadilha, cara. Porque o Bozo vai usar isso como desculpa para meter o exército, para deixar o golpe dele mais maduro. Eu vejo isso com maus olhos, assim. Eu admiro muito. E quem plantou a sementinha é a partidário, né? Foram as organizadas. Aí daqui para frente vai entrar partido, vai todo mundo querer capitalizar isso, mas a despeito da admiração, eu tenho muito medo do Bozo usar isso aí, sem contar os infiltrados, né, para botar fogo, para quebrar loja, estourar a vidraça, que o povo adora vidraça. Então eu tenho muito medo, cara. Não sei se é a hora, não. Então vamos lá, se não agora, quando? Pois é. Então, exatamente. Assim, o que eu penso? Eu falo assim, não é o momento. Quando eu falo que não é o momento de ir para a rua agora, é fundamentalmente porque a gente está no meio de uma pandemia. Tá? Fundamentalmente por isso. E que,
se já é difícil levar as pessoas para a rua em situação normal, em meio a uma pandemia, além da dificuldade de levar as pessoas para a rua, existe um risco real das pessoas se contaminarem. Então, esse é um aspecto, certo? Agora, eu compreendo a insatisfação. Eu não posso ser contra a insatisfação das pessoas. Eu compreendo essa insatisfação das pessoas. E o fato de ter sido um grupo não político, tá? Você pega torcidas organizadas, não são grupamentos políticos, são grupamentos de torcida, não é uma entidade política. De ter chamado isso, e fundamentalmente, quem está chamando isso é o povo. Você pega quem começou com isso, Gaviões. Qual é a base da Gaviões? Negro, de periferia, pobre, então assim, não tem. É o cara que está se fudendo mais nesse processo, certo? E onde a insatisfação vai ser maior. Então eu compreendo esse cara querer ir para a rua, até porque ele já está na rua. Eu compreendo muito bem isso. E compreendo muito bem o fato também de você ter uma insatisfação de falar, não é, de uma identificação de que essa não é uma luta só do negro brasileiro, mas que isso é a luta antirracista e antifascista, ela se torna uma luta internacional. Essa identificação é fundamental quando a gente vai tratar de política, né? Porque se a gente consegue entender que o nosso problema aqui não é diferente do problema dos Estados Unidos, que o nosso problema do operariado aqui não é diferente do problema do operariado dos Estados Unidos, que não é diferente do problema do operariado da Alemanha, que pode ter características diferentes, mas de fundo é a mesma coisa, então isso é fundamental para a gente ter processos mais fortes em nível mundial. Então eu compreendo a insatisfação. O que eu falo? Fundamentalmente, nós temos a Covid. Além disso, você tem um bolsonarismo que os movimentos pró-Bolsonaro, ele vem definhando. Eles vêm cada vez menores, eles estão cada vez menores. Por mais que apareça na televisão, a imprensa cubra e tal, o grupelho que faz manifestações pró-Bolsonaro, você vai vendo cada vez menor. Né? Então eles já vinham definhando. E aquilo ali é quase que... A gente já até falou isso no podcast, que hoje uma boa parte desse setor bolsonarista que faz manifestações é gente que vive do dinheiro do bolsonarismo. É os 300 lá que vive de blog de fake news, é o secretário da Damares. Então, assim, não tem massa nos movimentos pró-Bolsonaro. Mas, ô Pablão, não quer dizer que a gente não vá fazer o movimento porque o outro está fraco. Pelo contrário, se ele está fraco, é hora da gente avançar. Mas os malditos 30% não abaixa, cara. Mas isso é uma tendência de começar a baixar. Isso não é que 30%, já não é mais 30%, já é 25%. Né? Então, mas sabe por que não baixa? Não baixa porque existe uma parte da população que está recebendo um dinheiro que nunca tinha recebido. Exatamente. Cara. Esses 600 reais, esses 600 reais, cara, você fala assim, mas aqui em São José, na perifa... se na perifa de São José isso faz diferença, imagina isso na perifa de uma cidade na Ilha do Marajó, onde a renda média das pessoas é abaixo de 500 reais. E de repente você tem uma mãe solteira que está recebendo 1.200 reais. O que o Bolsonaro não entendeu, ou melhor, talvez ele esteja começando a entender agora, é que ele vira o jogo rapidinho se converter essa lei emergencial em renda mínima básica que o Suplicy fala há 30 anos. Sim, porque não é a política do governo dele. Não, aí que tá, os caras estão falando inclusive na possibilidade do Guedes cair, eu vi isso no Foro de Teresina hoje, do Guedes cair exatamente para que isso seja uma grande ferramenta de reconstrução do país, porque você gera uma renda constante que vai movimentar a economia no seu circuito mais baixo, que é o mais rápido de retornar a rodar, que é o circuito do comércio. Então você tem um Bolsonaro que está numa sinuca de bico agora, daquilo que ele não concordava ser o que está segurando ele. Agora, o Guedes também tem uma parte do mercado e uma parte dos eleitores que permanecem com o Bolsonaro por causa do Guedes. Resta saber qual percentual é maior, o que está com o Guedes ou o que está com 600 reais dentro do bolso, entendeu? O foda dessa coisa toda é que vocês estão falando sobre isso sem lembrar que nesse momento quem cresce é o exército.
e o exército que está no governo. Cresce por quê? Porque os olavistas vão ficando cada vez mais como enlouquecidos isolados, né? O Weintraub deve cair, se não for preso, a gente não sabe. Os bolsonaristas raízes, né? Os tais do PSL já está todo desmantelado, e você tem os militares se mantendo ali caladinhos e nenhum sai do governo, só o Santos Cruz, velho, que saiu do governo. E é o único que bate no governo. Meu medo, inclusive, essa semana foi o Mourão, semana passada, fez um discurso tirando onda com o Eduardo Bolsonaro, dizendo que não era possível, que não ia acontecer, que não estava nada. E a partir de segunda-feira, com a intensificação desse inquérito de fake news do Alexandre de Moraes no STF, eu acho que percebeu que a água pode estar batendo na bunda, e não é isso que ele quer. Uma coisa é você dizer que não quer golpe porque vai vir um impeachment. Outra coisa é você dizer que não quer golpe, mas você vai cancelar a chapa. Porque se cancela a chapa, sai todos os militares do poder. E ao sair, esses caras não vão sair desse jeito. Inclusive, eu mesmo tenho falado, o plano A aí você vai ter um golpe. Então, o plano A é cancelar a chapa, mas agora eu já tô achando que não. Porque ao cancelar a chapa, aí você vai ter um golpe claramente dado pelos militares, que vão, inclusive, aceitar tirar o Bolsonaro. Minha opinião é que o plano ideal deles é o Mourão assumir, e eles assumem o governo com auxílio do mercado e da sociedade civil organizada. Então, nesse momento, o Mourão recrudesceu. Vocês viram? Ele chamou os caras, ele disse que era democrático o direito de pedir um golpe. Cara, esse país é insano. Ele disse que era democrático, vou repetir, democrático as pessoas terem direito de pedir um golpe. Liberdade de expressão, ele falou. Liberdade de expressão tá acima de tudo, eles não sabem nem definir o que é. Então eu tenho muito medo, porque as reações que podem vir a partir de uma grande manifestação, que vai ter P2 infiltrado, vai ter policial infiltrado, como sempre teve desde 2013, quebrando coisa e dizendo que é a população. E a impressão que dá é que, acho que o primeiro ou o segundo editorial que a gente fez, que eu escrevi, foi sobre Nossa senhora, me deu branco. Sobre o Caçador de Moinhos, como é que chama o autor lá, o personagem? Don Quixote. Lembra? Eu falei do Don Quixote. O Bolsonaro era um Don Quixote. Velho, se a gente sair na rua agora e sair na rua pra dar porrada em bolsonarista e quebrar a porta de banco, velho, é o moinho virando um inimigo real. E esse inimigo real é o contrário do que grande parte da população brasileira acredita, porque por mais que não sejam fascistas, são conservadores mesmo. Não estão afim de porrada, não estão afim de maconheiro. E você vê que o discurso já vai para isso? São maconheiros, são vagabundos. Então, e aí você começa... É aí que eu acho... Pode falar. Mas é aí que eu acho o seguinte, que só complementando o que eu ia falar antes, cara, apesar de não ser um momento de ir para a rua, esse é o momento da esquerda ir para a rua. Por quê? Tem uma diferenciação. As organizadas criam uma situação que pode fugir ao controle, e só quem pode controlar isso é um movimento de massas de mesmo tamanho. E aí, nesse ponto, eu acho que é um acerto do Boulos, por exemplo, quando fala que vai participar do ato. Porque aí você tem o MTST, que vai carregar, qualquer coisinha leva 20 mil pessoas, e que pode pôr controle. Só quem controlou o Black Bloc foi o MTST, que é o único movimento de massa hoje no país, e eu tenho muitas críticas ao MTST, tá? Mas hoje é o único movimento de massa que tem condições de impor algum controle aos atos, de impor algum controle a essas manifestações. Quem conseguiu controlar o Black Bloc em São Paulo foi o MTST. Mas eu acho muito arriscado. A partir do momento que entrou... Então, só que é isso. Se você deixa... Se a esquerda não vai para a rua agora, os partidos de oposição, os partidos de esquerda não vão para a rua agora para disputar a direção desses atos e para se validar como uma direção, não é usurpada, mas para se construir como uma direção real para esses atos, certo? Não estou falando de usurpar a direção, mas você parte de um movimento espontâneo, sem direção, sem uma bandeira muito, muito clara, e só quem pode dar o norte isso é quem está na política, conhece a política já há algum tempo. Então, é fundamental que a esquerda participe desses atos,
independente de ser o momento ou não. É isso que eu estou falando. Não é o momento